Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, amém? Hoje Deus tem uma palavra forte para falar aos nossos corações. A nossa meditação hoje, vamos meditar no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5, que tem por título A Cura do Paralítico de Betesda. Amém? Vamos ler o capítulo 5, versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o versículo que nós acabamos de ler fala acerca do paralítico, da cura do paralítico de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. A Bíblia diz que neste lugar existia 5 alpendres ali, onde havia coxos, onde havia paralíticos, onde havia muitas pessoas doentes esperando o movimento das águas. A palavra paralítico aqui significa literalmente ressequidos, paralisados, pessoas secas, pessoas sem esperanças estavam naquele tanque de Betesda. A realidade é que alguns manuscritos não traz o versículo de número 4 e parte do versículo de número 3 com relação a esse anjo que movia essas águas. Seria isso uma superstição? Seria isso um acréscimo bíblico? A realidade é que se existia esse anjo que movia estas águas, sendo superstição ou alguma coisa do tipo, a realidade é que só curava-se o primeiro que descia essas águas. Nós aprendemos aqui acerca da limitação. Só era curado o primeiro que descesse as águas. Mas o nosso Deus não é um Deus de limites, que nem um médico da terra que só pode atender de um em um paciente. Não. O nosso Deus é um Deus capaz de curar várias pessoas em vários lugares e ao mesmo tempo. Então esse tanque estava cheio de pessoas ressequidas, pessoas sem esperanças, pessoas que já não tinham mais um significativo na sua vida. Assim era o paralítico ali de Betesda, 38 anos. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo o estado daquele homem, Jesus sabendo o estado desse homem, Jesus viu que aquele homem era uma enfermidade que poderia ter sido já por causa de algum pecado seu na sua juventude. Porque no capítulo 5, versículo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus o encontrou no templo e ele disse: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então podia ser uma enfermidade causada por alguma aventura na sua juventude. E Jesus chega ali e vê a situação daquele homem. A realidade é que Jesus vê a nossa situação. A Bíblia diz que Jesus olhou para a mulher samaritana e sabia da situação dela, que já tinha tido 5 maridos e o que agora tinha não era o seu marido. Jesus sabia que aquela mulher era uma mulher que estava precisando de uma água espiritual e não somente a água daquele poço. Jesus, quando olhou para Zaqueu naquela árvore, Jesus percebeu a sede que Zaqueu estava no seu coração de ter um encontro com Jesus. Jesus viu a hipocrisia dos fariseus, dizendo: vocês são bem vestidos por fora, mas o coração está cheio de rapinas, de coisas que não agradam a Deus, seus hipócritas. Jesus viu o exterior do homem, mas não viu. Jesus percebeu que as pessoas queriam ser bem vistas exteriormente, mas Jesus via no interior. A Bíblia diz que Jesus viu a falsidade do beijo de Judas Iscariotes. Quando Judas o beijou, Jesus disse: amigo, a que tu viestes, amigo? Jesus viu, percebeu
a hipocrisia de Judas Iscariotes. A Bíblia diz que Jesus viu o arrependimento sincero do coração daquele ladrão na cruz do Calvário. Jesus, ele sabe, Jesus viu, Jesus sabia qual era o pecado de Caim, porque que Caim estava fugindo de Deus, por causa que tinha matado seu irmão Abel. A Bíblia diz que Deus sabia porque que Acã, o pecado de Acã, né, que ao entrar ali na terra de Canaã, na cidade de Jericó, né, pegou ali no ouro, pegou na prata, escondeu, né, Jesus sabia, né, Jesus sabia do adultério de Davi. Meu amado, Jesus sabe de tudo e de todos. Jesus é onisciente, é onipresente. Deus sabe a tua situação. Jesus sabe aquilo que você está passando nesses últimos dias, os teus pensamentos, a vontade de desistir, a falta de esperança. Aquele homem estava vendo todos os anos uma pessoa ser curada e a cura dele não chegava. Assim tem sido na nossa vida. Muitas vezes pessoas prosperam, muitas vezes pessoas entram na igreja, recebem logo a bênção e a gente não recebe. E a pergunta é: por quê, Senhor? Mais um ano de espera, mas a realidade é que Jesus vê. Jesus sabe qual é o diagnóstico da sua vida. Jesus sabe qual é o raio-x. Jesus sabe com o que você está passando. A Bíblia diz que Jesus viu e Jesus sabia da situação daquele homem. Jesus conhece a dor, meu amado, da desesperança. Jesus conhece os teus sonhos que estão frustrados. Jesus conhece a virulência do pecado que assola a sua vida, o peso da culpa que esmaga muitas vezes a nossa consciência. Jesus sabe de tudo isso. A realidade é que, em primeiro lugar, Jesus tem uma divina compaixão. Talvez também você, caro leitor, já não tenha mais força para clamar. Esse homem já não tinha mais força para clamar. Afinal de contas, era 38 anos. Alguns dizem que simbolizava ali Israel, o tempo que ele passou no deserto, Israel. Lá em Deuteronômio 2, versículo 4, 38 anos, Israel no deserto, terra de sequidão. Assim era aquele homem. Talvez você já tenha desistido de esperar uma cura, porque você já orou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Talvez você já tenha encontrado incompreensões, luta sozinho às vezes e a cura não acontece. Não é assim na nossa vida, mas Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo, Jesus se importa com a gente. Talvez você pensa que já foi longe demais, que não tem mais saída. Talvez você já tenha batido em várias portas, esteja cansado, mas a realidade é que Jesus vê. Jesus sabe de tudo que você está passando. É o que nós lemos aqui, que Jesus viu a situação daquele homem, que Jesus sabia da situação daquele homem. Mas é quando os nossos recursos se acabam, é que nós somos fortes candidatos a um milagre. Mas precisamos reconhecermos para recebermos a cura. Precisamos reconhecermos as nossas próprias doenças. Muitas pessoas não querem se apresentar como fracas. Muitas pessoas querem fazer conta que nada existe. Mas todos nós somos pessoas feridas, pessoas que carregam um senso de culpa, traumas do passado, sentimentos de inferioridade que às vezes batem a porta. Sim, somos fracos e precisamos reconhecer isso. Precisamos remover as farpas, as feridas do coração. Veja que esse homem era um homem amargurado. Quando Jesus pergunta para ele dizendo: você quer ficar são? Ele só bastava ter respondido sim ou não. Mas era um homem amargurado. O que é que ele vai dizer?
ele vai dizer: Senhor, não tenho ninguém por mim, sou uma pessoa esquecida, sou uma pessoa abandonada. Sabe, aquele homem tinha uma mágoa no coração, não tem quem me ajude, Senhor. Quando eu vou para o tanque, já tem ido um primeiro do que eu, sabe? Eu estou sentindo um abandono da família, dos parentes. Eu não me sinto ninguém dentro de uma congregação. Eu não me sinto ninguém dentro dessa sociedade. Eu não tenho um nível de intelectualidade superior. Não, eu não tenho dons, eu não tenho talento, Senhor. Como é que eu vou ser curado? Jesus não perguntou nada disso a ele. Jesus disse: ei, você quer ficar curado? Sim ou não? Mas era um homem cheio de feridas. Um homem que começou a desabafar das desilusões da sua vida para Jesus. Assim é a nossa vida muitas vezes. Mas existem algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, a pergunta maravilhosa de Jesus: você quer ficar curado? Por que Jesus não curou a todos que estavam ali? Jesus chegou especificamente para aquele homem. Se você quer ficar curado, quem sabe Jesus não chega agora na tua vida de forma específica, nesta madrugada, neste final de semana, nesse dia de hoje. Ei, você quer ficar curado? Sim ou não? Recebe a cura. Recebe a cura agora. Recebe, aleluia, a presença do Espírito Santo na tua vida, a presença de Deus. Que Deus te visite agora nesta palavra, para a glória de Deus. Não importa quanto tempo você está sofrendo. A mulher da hemorragia, ela já estava com 12 anos de hemorragia, perdendo sangue. A mulher encurvada, 18 anos, andando encurvada, olhando para baixo, olhando para a terra, não conseguia olhar para o alto. Esse homem já estava doente há 38 anos. 38 anos. Toda uma vida. A realidade é que Jesus pode nos curar também, como curou este homem. Jesus transformou uma mulher possessa, que nem Maria Madalena, numa seguidora para a glória do Senhor, numa missionária. Jesus transformou uma mulher samaritana numa missionária. Interessante que um homem chamado Charles Swindoll, ele vai dizer que Jesus não corrigiu a teologia do paralítico, ele não fez nenhuma pergunta. Jesus não deu uma palestra para aquele homem. Por quê? Porque pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, precisam de compaixão. Aquele homem não estava precisando de um sermão, não. Aquele homem estava precisando de compaixão. Quando aquele homem faz aquele sermão, Jesus disse: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda, vai para a tua casa. E ele começou a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pode fazer isso comigo, com você. Deus quer nos curar. Você quer ficar são? Você quer ficar curado para a glória do Senhor Jesus Cristo? Por mais que tenha se passado o tempo, 38 anos, mas Jesus chegou com providência na vida daquele homem. O interessante é que aquele dia era sábado e aquele homem foi criticado. Muitos dos fariseus disseram: quem foi que mandou você pegar a sua cama? Porque era o Shabat, não podia fazer nenhuma espécie de trabalho. Carregar peso era um deles. E ele não sabia quem era Jesus que tinha curado ele. Olha, eu não sei, aquele que falou comigo, disse que eu pegasse a minha cama, levantasse e andasse, e eu fiz isso. Quantas pessoas não ajudam?
não quer ver as outras pessoas bem. Esses fariseus podiam estar felizes com esse paralítico, porque agora ele estava curado, agora ele estava feliz. Mas ficaram tristes por causa da sua religiosidade. Hoje é sábado, não é para ninguém ser curado. Não é assim. Quantas vezes a gente vamos a um culto de oração, hoje não é dia de cura não, hoje é dia de oração. Vamos a um culto de doutrina, não, hoje é dia de doutrina, Jesus não pode curar não. Jesus pode curar no matutino, Jesus pode curar na oração de meio-dia, Jesus pode curar a qualquer hora, a qualquer momento, no ciclo de oração, nesse culto doméstico da tua casa. Ei, Jesus pode fazer a hora que Ele quiser e a hora que Ele bem entender, porque Ele é Deus. Recebe esta palavra para a glória do Senhor Jesus. Queres ficar são, queres ficar curado, mas Senhor, já cheira mal. Lázaro, sai para fora. Nosso Deus é um Deus de cura. Recebe esta palavra para a glória do Senhor Jesus. Recebe a tua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a presença de Deus agora, meu irmão. Recebe o Espírito Santo na sua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tem um nome aqui embaixo, ó, subscrever-se de vermelho. Subscreve aí no canal. Transfere essa palavra aí para outras pessoas, compartilha com outras pessoas, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.